Quando um paciente, um analisante diz que o processo de psicoterapia ou de análise pessoal piorou sua situação, será que é uma percepção equivocada? Será que de fato o profissional agiu de forma equivocada? Enfim, seja bem-vindo, bem-vinda ao Psicanálise com Afeto. Aqui é nosso canal de psicanálise naquela linguagem, no jeitinho mais afetivo, mais acessível. Eu sou a Maria Bruna Mota, psicanalista, e estou aqui nessa missão de levar a psicanálise de uma forma mais humanizada e acolhedora. E eu te convido a se juntar a mim, compartilhando esse vídeo, curtindo, deixando sua opinião. E falando de afeto, de acolhimento, se tiver um barulhinho aí de gatinho no fundo, pois é o gato que eu acolhi mais recentemente, o amiguinho. Não me lembro se eu já citei ele aqui ou se foi lá no Insta, enfim. Ele está passando por adaptação, ele é mais carente que o fantasma, que meu outro gato, então tem que ter paciência. Mas a gente não vai deixar de produzir conteúdo e trabalhar por conta disso, né? A gente acolhe os miadinhos dele também. Hoje esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu costumo fazer por aqui. E eu vou contextualizar por que, como chegou. Lá no T-Words, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, estudo inglês, mas enfim, mas é bem básico. Mas enfim, né, aquela rede paralela ali, o Instagram, entrei um dia numa discussão com uma pessoa. Quando eu falo discussão, não é discussão no sentido ruim, né, é uma questão polêmica mesmo, né, de alguém que estava se posicionando contra a psicoterapia, a psicanálise, que os profissionais com quem ela passou deixaram ela mais traumatizada, enfim. Não vou citar muito a situação, porque eu acho que não convém, eu acho que seria uma questão ética ficar trazendo muito, mas enfim, o ponto central é que alguém, né, dessa rede social entrou em contato comigo ali a partir de algum comentário, alguma coisa ali que eu estava postando, e começamos a trocar opiniões sobre a terapia, sobre o psicólogo, o analista, o quanto é efetivo, enfim, e de como para ela foram experiências negativas. Inclusive, essa pessoa compartilhou vários materiais, vários artigos para provar os pontos de vista dela. E, então, quando a gente recebe o material, o que é interessante fazer, né? Ler, ir lá, pesquisar e ver do que se trata aquilo, né? Vamos tentar entender melhor o contexto. E foi isso que eu fiz. Eu peguei os links que ela mandou e fui dar uma pesquisada para ver o que eles traziam. Eu gosto de pesquisar, mas eu estou afastada dessa parte acadêmica, então, se o modo como eu vou analisar a pesquisa tiver um pouco limitado, considerem que hoje eu estou mais na clínica e na transmissão da psicanálise do que voltada para a vida acadêmica, né? Então, quando a gente está lá na pesquisa, como eu fiz, iniciação científica, a gente tem geralmente uma análise com um olhar diferente, uma metodologia um pouco diferente, porque a academia pede, aliás, isso, né? Mas eu vou tentar colocar aqui a minha visão a respeito do que esses artigos estão falando, né? Do que foi a nossa discussão, não enfim, da pessoa em si, porque eu nem conheço, não tenho direito de falar nada, mas eu vou compartilhar aqui a opinião aí sobre alguns desses trabalhos. Então, agora, vou compartilhar aqui com vocês o primeiro artigo, para que vocês possam acompanhar, então, o, o que eu vou falar aqui com vocês, tá? Então, esse é o primeiro artigo, foram 3 artigos, eu vou deixar só aí o comecinho aí, com o nome, para quem tiver curiosidade, para vocês identificarem do artigo que eu estou falando. E esse artigo Terapia Pessoal e o Terapeuta Pessoal é um artigo de 2020, né? Então, é relativamente recente. Mas o que esse artigo vai trazer? Ele vai falar a respeito da prática, né, da terapia pessoal, realizada pelos terapeutas ou futuros terapeutas, e como isso reflete na sua prática. A ideia é tentar entender a interferência da terapia na formação do terapeuta e da sua condução profissional, os riscos potenciais se essa terapia não for bem sucedida, enfim, qual a necessidade da supervisão clínica, reflexão ética, enfim.
Então, vamos pensar, né, em todas as possibilidades, assim. Todos os artigos hoje adiante não são artigos realizados no Brasil, no nosso país. Então, quando a gente vai pensar numa análise de dados em relação a uma experiência acontecida no Brasil, a gente precisaria, no mínimo, ter estudos feitos dentro da nossa condição. É diferente a terapia ou a análise pessoal ser conduzida no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Só a diferença de abordagem teórica, de orientação teórica, já diz muita coisa. Então, essa questão geográfica, quando a gente está falando de pesquisa e análise de dados, manda muito. Então, a gente já tem um viés um pouco limitado para pensar no argumento apresentado de que a terapia não funciona, de que os psicólogos, os analistas fazem um péssimo trabalho no solo brasileiro, considerando uma análise de trabalhos que não são do nosso país. Mas esse artigo, então, vai levantar esses pontos, tentando diferenciar a terapia pessoal que ajuda e aquela que atrapalha, né? A questão é, a terapia vai atrapalhar o trabalho do analista ou vai melhorar? Então, para a gente pensar nisso aqui, o artigo vai trazer que isso não dá para a gente responder, a terapia é pior ou melhor para a formação profissional. Mas vai depender de muitos fatores contextuais, como a qualidade daquela terapia ou daquela análise, a relação terapêutica, a maturidade do profissional que está no lugar de escuta, tudo isso conta. Então, enfim, quem acompanha o meu trabalho já deve imaginar mais ou menos qual é, assim, como eu olho para essa questão que surgiu, mas vamos fazer a coisa direito, vamos seguir analisando, né? Então, mas eu já adianto que, assim, a gente dizer terapia funciona ou não funciona é muito amplo. A gente tem que ir contextualizando para entender em que situação isso aconteceu. Agora eu vou compartilhar com vocês o segundo artigo. Deixa eu traduzir aqui. Foi? Foi. E o artigo aí, né, o papel da terapia pessoal para terapeutas, uma revisão. E quando a gente fala de revisão, normalmente é uma revisão de literatura, uma revisão de trabalhos. Não é um trabalho que vai ser feito de forma empírica. E a gente sabe que, por exemplo, na psicanálise, a questão empírica é muito por uma questão da subjetividade, mas dá para pensar a análise de dados também, a partir da psicanálise. Mas um trabalho que é uma revisão, normalmente ele se presta a fazer uma revisão de trabalhos publicados, de não fazer uma pesquisa empírica. E esse a gente já começa com o limitador, porque é um artigo de 1998. Então, já estamos aí anos, né, umas 2 décadas aí depois, mais de 2 décadas aí, né, quase 3 décadas da época da publicação. Então, para a gente dizer hoje os efeitos de uma terapia, de uma análise pessoal hoje, é muito difícil pensar, né, nessa interferência negativa do processo terapêutico que o analista passou, né, hoje, e pensando numa época de 98. Mas a gente trazer uma análise de dados de 98 para cá já tem uma limitação. Claro que não quer dizer que os trabalhos anteriores não têm seu valor, até porque a gente estuda, no caso da psicanálise, nós estudamos artigos, trabalhos, enfim, lá de 1900, assim, e a gente consegue fazer isso por causa da temporalidade do trabalho da psicanálise, voltado para o inconsciente, etc e tal, que a gente já sabe. Mas toda vez que a gente vai fazer isso, uma crítica que eu sempre faço nos espaços que eu falo aqui, a gente tem que fazer uma psicanálise contextualizada. Então, não é a gente pegar o Freud ali no seco e aplicar que não vai funcionar. Nossa realidade é outra, o modo dos sintomas se organizarem é outro. Então, tem que contextualizar. Para a gente pensar um artigo de 98 para analisar essa questão, hoje a gente também tem que contextualizar. Esse aqui, então, está pensando, né, qual é o papel da terapia pessoal aí para terapeutas. E como uma revisão de literatura dos trabalhos existentes até então, vai investigar qual que é o efeito dessa terapia pessoal. Eu estou falando muito de terapia pessoal, porque eu estou usando a linguagem dos trabalhos.
na formação aí dos futuros atuantes. E aí, um dos pontos que é levantado é que a terapia pessoal é frequentemente vista como uma parte muito importante da nossa formação, e com o argumento de que isso vai melhorar a nossa escuta, a nossa sensibilidade, a nossa compreensão ali para o trato do sujeito. Em alguns casos, o artigo relata que teve uma interferência negativa, dizendo que esses conteúdos da própria terapia poderiam confundir a escuta profissional. E aqui eu coloco a minha visão, que é o seguinte: se a nossa terapia, a nossa análise pessoal confunde a nossa escuta do paciente, imagina se a gente não fizer. E normalmente, se o nosso trabalho de análise ele está impactando negativamente na análise que a gente conduz, tem muito a ver com aquilo que o Freud falou, que o analista vai até onde ele foi na sua própria análise. Então, tem a ver também com maturidade, com momento. Tem muita gente que hoje, assim, faz lá 1, 2 anos de análise e já começa a atender. Vai fazer cursinho de formação de 2 anos, de diploma e tudo, e começa a atender. E aí vai fazer análise sem ter passado por vários pontos e atender as pessoas ali tudo ao mesmo tempo. E aí viram de fato, uma bagunça emocional, porque a pessoa começou a atender no momento em que ela não estava preparada para isso. O analista, como Lacan diz, até lá na proposição de 9 de outubro, ao longo de todo o seu ensino, enfim, acho que no texto da função em campo, salvo não, na direção do tratamento, acho que ele fala isso também, enfim, mas ele cita isso em vários trabalhos dele. O analista, ele se autoriza por si mesmo, diante de alguns outros dos seus pares ali, na escola, outros da comunidade psicanalítica, mas isso tem que passar por um senso crítico, não é assim, fiz 6 meses de análise e pá. Então, infelizmente, se é um profissional que tem pouco tempo de análise, por mais que seja pessoal, psicólogo, gente, eu falo da época da minha graduação, tá cheio de psicólogo que vai começar a atender e nunca fez uma psicoterapia na vida. Então, realmente, a hora que ele começar a fazer psicoterapia, isso vai ter uma influência, um peso ali, porque ele não aprendeu a separar as coisas dele das coisas do paciente. Mas aí, talvez não seja a terapia em si que prejudica o trabalho do analista e do psicólogo, mas o modo como isso acontece, o momento em que ele faz isso, em que momento ele começa a atender. Essa já é a visão que eu estou trazendo aqui para os pontos do artigo. E aí tem a questão também, né, de quando o trabalho é mal feito, mal supervisionado, né, quem está conduzindo a análise do analista, enfim. Então, é uma revista que aparentemente tem uma certa credibilidade, mas como é uma revisão de literatura, a amostragem é muito ampla, o que, por um lado, às vezes amplia o olhar, mas também limita a nossa compreensão, no sentido de que em que contexto que a gente está fazendo essa análise, assim, onde que essa análise aconteceu, essa terapia, em que população. Quando a gente vai falar de pesquisa, até quando a gente fala de dados numéricos, quantitativos, tudo isso é muito importante para a gente pensar essa qualidade da amostra. E no caso de revisão de literatura, ela ser muito ampla ou muito específica pode acabar gerando uma complicação do entendimento. Outra questão que o texto traz também é a ideia de que tem a crítica aí em relação aos limites da terapia pessoal como uma fórmula mágica, assim, né? A gente sabe que a terapia não é uma fórmula mágica, assim, ninguém sai pronto, o analista está sempre por se fazer. E essa é uma crítica que vale, sim, a gente pensar em qualquer momento. Então, esse é o segundo texto. Agora eu vou compartilhar a tela aí do terceiro texto. E esse aqui talvez seja o mais curioso, mais interessante para a gente comentar, né? A terapia pessoal prediz uma melhor eficácia do estagiário. E por quê? Porque esse é um artigo, né, da China. E aí o que acontece? É uma outra cultura, é um outro país, é um outro continente, e aí a gente também tem que pensar isso, né? Quando eu vou criticar uma experiência negativa de terapias no Brasil, e fazendo isso a partir de dados da Inglaterra, ou da China, ou dos Estados Unidos, o quanto que fidedigno isso vai ser?
porque as orientações teóricas são muito diferentes, assim, o modo de aplicar também. Então, assim, a psicanálise no Brasil hoje, ela tem uma pegada mais diferente da época que ela veio para cá, ainda muito elitizada, muito no modelo europeu. A gente ainda vê que tem um pouco disso. Mas os analistas brasileiros ampliaram a sua atualização, pensando mais nas questões que causam mal-estar da população brasileira e como isso interfere na subjetividade, que é totalmente diferente da França, dos Estados Unidos, onde a questão, assim, muito, uma influência farmacêutica muito grande, de terapias mais cognitivas, é uma outra forma de trabalhar. Então, mais uma vez, eu ressalto isso, que todos esses artigos que foram compartilhados são de realidades que não são a nossa. Então, não sei se dá para a gente levar em consideração em relação à fidedignidade de revelar aí a realidade brasileira, né? Mas indo para o artigo, ele vai analisar essa terapia pessoal prévia ali dos estagiários, ou seja, quem está em processo de treinamento. E ele fala que os estagiários, trainees de aconselhamento e psicoterapia, não sei se vocês viram aquela série Alice in Borderland, enfim, como eu falei, né, eu estudo inglês básico, não sei se a pronúncia está boa, não. Mas nessa série, na última temporada, um dos personagens, pelo que eu vi ali, dava a impressão que ele estava trabalhando numa espécie de trabalho de aconselhamento. O aconselhamento não é igual a uma psicoterapia, mas como, salvo me engano, passa-se no Japão, né? Não é na China, mas está no continente asiático. Então, pode ser que essa seja uma prática mais comum lá. No Brasil, a gente tem mais, assim, os psicólogos, analistas, tem os acompanhantes terapêuticos, mas normalmente esse trabalho de aconselhamento, ele não acontece tanto, igual a gente vê em filme, assim, dos Estados Unidos, assim, relatando ali essa cultura nas escolas, que tem os conselheiros, né, isso, assim, não é muito comum aqui no país, pelo menos na minha experiência, na minha realidade, não sei na de vocês podem compartilhar aí comigo. Então, está analisando o papel da terapia nesses trainees, nesses estagiários, e como isso poderia contribuir para a eficácia clínica dos atendimentos que eles iriam atender. Como eu disse, foi um estudo na China, considerou também a questão de hora e qualidade do trabalho, ou seja, se mais horas de terapia pessoal para esse estagiário vale a pena, vai ser interessante, ou se menos horas, a relação, né? Será que é melhor menos horas com qualidade ou mais horas de terapia pessoal de forma insatisfatória? Então, a gente também tem que pensar essa questão qualidade, quantidade, e se isso interfere na piora dos sintomas aí dos clientes. Clientes é o termo aí do artigo. Então, a ideia é que o simples fato do trainee ter passado por uma terapia pessoal não garante melhores resultados clínicos quando ele for atender. Isso é verdade. Isso eu concordo, porque na própria psicanálise a gente trabalha, nada é uma garantia. A formação do analista, ela não passa por um viés de garantia. A gente não tem garantia nenhuma, a gente faz uma aposta. Mas essa aposta a gente faz a partir de um desejo inconsciente e aquilo que a gente vai observando os efeitos disso na clínica. Eu me arrisco a dizer que se a terapia pessoal ela não garante um melhor resultado, a ausência dela é que não vai garantir mesmo, assim. Talvez a ausência da análise pessoal garantiria um péssimo trabalho, assim, né? Como é que a gente vai fazer uma coisa que a gente não sentiu? Como que um pedreiro vai construir uma casa se ele não aprendeu a construir? Enfim, como que o médico vai operar se ele não passou ali por treinamentos de cirurgia? Então, a análise pessoal, ela é do sujeito, obviamente, mas ela vai como um treinamento para o analista aprender a praticar análise. E acontece com ele mesmo, porque nosso trabalho é muito subjetivo, é importante a gente passar por essa experiência nós mesmos, e não só por ver alguém fazendo ou treinando já na prática, né? O artigo considera também a qualidade dessa terapia, que a qualidade é muito importante para que ela atue na formação aí do trainee, enfim, do estagiário de forma satisfatória.
Pensar também nos programas de formação que deveriam considerar não apenas promover a terapia pessoal, mas assegurar que a terapia seja de qualidade. A gente sabe que no viés da psicanálise não dá para a gente assegurar nada, mas claro que a psicanálise vai prezar por um bom trabalho, um trabalho ético, com efeitos ali subjetivos, que eu acho que é análogo a isso que o estudo está trazendo. Então, também coloca sobre uma cautela para a gente não generalizar, enfim, né, as informações de um modo geral. Bom, então, concluindo sobre esse artigo, apesar de não dar para refletir a experiência de alguém no Brasil com tanta clareza, mas ele traz esses pontos interessantes, considerando a qualidade, pensando na qualidade como algo mais importante que a quantidade, que a terapia em si não garante nada. Então, acho que isso tem muito a ver com o viés da psicanálise, onde a gente trabalha sempre com esse ponto de vista subjetivo e com esse olhar, assim, ausente de garantia. Por ser um estudo contemporâneo, mais atual, deixa eu olhar, né, o ano 2024, por ser um artigo de 2024, ele é mais interessante para a gente considerar o contexto atual. Ele reflete melhor a experiência hoje, mas, novamente, reforço, não é uma experiência aqui dos programas de escolas, de formação, da formação de analistas aqui no Brasil. Então, enfim, não dá para a gente refletir com total clareza, transpor essa realidade aqui totalmente para a nossa. Pensando aí na síntese, assim, de todos os artigos, assim, né, todos destacam que sim, né, possível que profissionais ou pessoas, né, em psicoterapia vivenciem efeitos negativos da terapia, mas, sobretudo, quando essa prática não é bem conduzida, ou quando ela não é supervisionada. A gente sabe que o analista, a importância do tripé está sempre em análise, a formação contínua, supervisão. Então, se é alguém que conduz a análise da terapia sem passar por esse tripé, pode gerar muitos efeitos nocivos, sim, de fato, isso é verdade. Essa coisa de que todo terapeuta precisa ter uma terapia pessoal para ser bom, ela é defendida, sim, mais por uma convicção ética e de experiência clínica. Talvez não tenham tantas evidências empíricas, mas a gente faz um adendo no caso, por exemplo, da psicanálise, e a nossa análise ela é mais subjetiva mesmo, é um tipo de pesquisa diferente. E talvez seja difícil medir esses efeitos, porque como psicoterapia e análise pessoal são trabalhos individuais, não tem como a gente padronizar os efeitos para todo mundo que se espera. E o que é negativo para um pode não ser para o outro, mas ainda me arrisco a dizer que quanto mais a gente se escuta, mais a gente escuta melhor o outro. Eu posso falar hoje, assim, com cerca de quase 15 anos aí, nesse percurso da psicanálise, que a minha escuta hoje ela é muito diferente do que quando eu comecei a minha análise pessoal. Muita coisa que eu escuto melhor nos meus pacientes hoje tem a ver com coisas que eu me escutei melhor. E a própria experiência clínica me ajuda a escutar melhor. Com certeza, acho que hoje eu tenho mais maturidade do que quando eu comecei a atender. Talvez sejam coisas que não deem para provar de fato, né, num estudo, empiricamente, mas a gente também tem que ter o senso crítico subjetivo, ainda mais com um trabalho que é escuta, é subjetivo, é humano, percebe? A gente pode pensar nessa qualidade, assim, percebida como positiva ou negativa, do ponto de vista da experiência de cada paciente. Nem todo o paciente critica um trabalho de um terapeuta passou por uma análise bem conduzida, e nem sempre esse paciente superou suas existências. Muitas críticas de pessoas que passam por análise ou terapia têm a ver não com o trabalho profissional, mas com a própria resistência em passar por um trabalho que, sim, o trabalho de análise de terapia, ele é difícil, ele é denso. Então, algumas críticas podem ser nesse sentido. Mas, como eu sempre gosto de dizer, nem tudo é resistência, nem tudo é falta de desejo do paciente, a gente tem que pensar na nossa parcela nisso também, obviamente. Ressalto mais uma vez a questão que, para a gente pensar isso melhor, a gente tem que pensar na diferença cultural, o contexto, a modalidade terapêutica, se é a psicanálise, se foi terapia humanista, cognitiva, porque tudo isso, assim, implica em resultados diferentes, assim.
Até a gente pensar como que eu comparo o resultado de uma análise com uma TCC, com uma humanista. Como que eu poderia fazer isso? Como que a gente vai fazer essas análises numéricas com questões subjetivas, né? Entende como é complexa a limitação? Mas que, obviamente, não tem que servir de desculpa para a gente jogar tudo na conta do paciente. Então, quando um trauma acontece, a gente tem que pensar também, numa experiência terapêutica traumática, a gente tem que pensar também na parcela individual, na questão ali daquela pessoa que passou por aquele trabalho. Estou sempre trazendo esse ponto, né? Qual que é o papel do paciente nisso e o papel do profissional. Só de cara a gente pensar que foi o profissional que fez um trabalho ruim, é fechar muito a questão. É o paciente que está resistente. Acho que tem que ser uma análise das duas coisas conjuntas, enfim. Bom, passado os artigos e a síntese geral de todos, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: antes da gente dizer que algo não funciona, a gente tem que analisar se aquilo não funciona para mim, se aquilo não funcionou porque eu não me abri para o processo, não funcionou porque realmente os profissionais conduziram. Tem chances de uma pessoa passar por 10 psicólogos e os 10 fazerem um trabalho ruim? Tem, né? Mas tem uma grande chance também da pessoa que passou por esse trabalho, critica esse trabalho, não está aberta ao processo e aí a resistência trabalha esse trabalho e por tabela, a culpa é dos profissionais, né? Mas será que a culpa é dos profissionais? Ou pode ser um pouco das duas coisas, enfim. Cada um vai ter sua opinião sobre essa questão. Mas quando a gente pensa a partir do olhar da psicanálise, que o trauma também depende de um modo subjetivo que a pessoa experimenta aquela situação, é difícil a gente usar esse termo, fulano me causou um trauma, o profissional me traumatizou ainda mais. Porque para o trauma acontecer, tem que ter algo ali naquele sujeito que está passando pelo trauma que se abre para essa experiência traumática e, de alguma forma, essa experiência traumática se consolide. É no sentido, assim, de que a influência de alguém em cada um de nós vai até onde a gente permite aquilo acontecer. Mas, claro que a gente não vai culpabilizar o sujeito, porque aí, por exemplo, no contexto de violência, a gente ia sempre falar que a culpa do trauma é da vítima. Não é nesse sentido. Mas a gente tem que pensar nos fatores inconscientes atrelados a uma experiência traumática. E aqui, nesse contexto de um trabalho de psicoterapia que foi realizado de forma ruim, a gente precisa pensar se essa sensação traumática que a pessoa sai de um processo tem mais a ver com ela, ou tem mais a ver com o profissional ou com os profissionais por onde ela passou. Novamente, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui apenas para fazer uma análise crítica a partir do meu olhar, da minha experiência, em relação a esse debate que apareceu nessa outra rede social, com alguém que se colocou ali, criticando o trabalho dos analistas, dos psicólogos de um modo geral, dizendo que saiu mais traumatizada das terapias e argumentando isso, principalmente que um dos argumentos principais levantados, que o problema dela ter saído traumatizada das experiências seria por conta da psicoterapia em si, do profissional em si, e até da análise pessoal, da terapia, que isso mais atrapalha do que ajuda o profissional. E justificando com base aí nesses trabalhos que eu apresentei para vocês, onde eu já fiz as considerações, acho que eu não vou me delongar mais para o vídeo não ficar maior do que ficou e do que costuma ficar. Tá aí, então, a minha deixa para você, minhas observações, minhas considerações sobre essa questão. Eu te convido a refletir, a pensar. Se quiser aprofundar mais, ler os artigos, pode voltar aqui nos comentários para a gente discutir. Eu gostaria muito de ouvir vocês, né? E deixo essa pergunta para vocês pensarem. A análise pessoal, a terapia, ela gera mais impacto negativo ou positivo na formação de um analista, de um psicólogo?
Será que uma experiência traumática de análise tem mais a ver com o paciente? É maior responsabilidade do profissional que conduziu essa experiência, ou tem a ver com o encontro desses dois seres aí nesse trabalho? Ficam aí essas duas perguntas para vocês pensarem, refletirem. Tudo que eu disse aqui é apenas o meu ponto de vista, posso estar equivocada, posso não estar, enfim, a ideia aqui é ampliar horizontes e não fechar. É isso, pessoal. No mais, agradeço a audiência, a paciência de ver. Deixa seu comentário, vamos juntos nos inquietar em torno aí da psicanálise. Compartilha para a gente levar essa psicanálise de forma mais acessível, humanizada para mais pessoas. No mais, muito obrigada, um forte abraço e até o próximo vídeo.